Vamos conversar um pouquinho sobre prótese de silicone e quais são os parâmetros que eu uso para definir se a prótese vai ser colocada em cima do músculo ou embaixo do músculo. Então eu uso mais ou menos os seguintes parâmetros. Primeiro, para colocar a prótese embaixo do músculo, eu sempre prefiro usar isto em pacientes que são muito magras, que têm as mamas muito pequenas, que têm o tórax muito pequeno, ou que apresentam uma deformidade aqui na região interna chamada simmastia, onde as mamas são muito juntas, e como o músculo ele é mais afastado um pouco, ele deixa a prótese mais afastada, não tem risco de fazer um descolamento na parte do meio, então nessa situação também uso. E desejo da paciente. Às vezes a paciente quer colocar a prótese embaixo do músculo porque toda a família, a mãe, as irmãs, tias, etc., todo mundo tem prótese embaixo do músculo, ela quer colocar também. Então esses são os parâmetros que eu uso. O tipo de prótese que eu uso é prótese texturizada e eu uso a marca Silimed já há muitos anos, é a prótese que eu uso de padrão, não sei que o paciente queira uma outra marca por solicitação dele e se for uma marca de boa qualidade, daí eu uso também. Tá? Como eu opto para colocar a prótese em cima do músculo? Então vamos lá. São pacientes que já têm um volume um pouquinho maior de mama, são pacientes que querem uma projeção melhor, que querem uma definição de colo mais bonito. Pacientes que têm as mamas, às vezes até um pouquinho mais juntas, mas não tão juntas assim, não é aquela simmastia que a gente chama. Ou até pacientes que querem as mamas mais próximas aqui da parte do meio. Porque quando a prótese está embaixo do músculo, eu não consigo trazer essa prótese tão para o meio, porque o músculo é inserido na costela. E por cima do músculo eu consigo descolar até mais o meio, então eu trago a prótese mais para o meio, ela fica uma definição melhor aqui na parte interna da mama. Tá? Outra coisa é quando a paciente deseja colocar, por quê? Porque a paciente quer ter menos dor no pós-operatório, menos incômodo. É uma técnica que você não tem risco da prótese sair do lugar, a prótese é colocada ali, ela fica no lugar, não tem o músculo contraindo em cima, ou comprimindo, ou apertando, e a prótese com risco de sair do lugar. Para pacientes que muitas vezes fazem atividade física, uma atividade física extenuante, às vezes fazem muito movimento de braço, seria interessante também colocar essa prótese em cima do músculo para não ter toda essa compressão em cima da prótese. Né? Pacientes que têm aquela vontade de ter um efeito mais bonito da mama. Então, nessas pacientes, geralmente a gente coloca por cima do músculo, mas tem que ter um volume um pouquinho maior de mama do que aquelas pacientes que não têm praticamente nada. Então, nesse caso, eu ponho por cima do músculo. Logicamente, é um pós-operatório muito mais tranquilo, com menos dor, menos incômodo, a paciente ser colocada em atividade mais rápido. Né? E uma coisa que você tem que entender, sim, que a prótese, quando colocada por baixo do músculo, não é muito interessante nas pacientes que fazem muita atividade física. E você perde muito da camada do músculo, o músculo vai atrofiando praticamente, ele vai ficando muito fininho. Né? O músculo peitoral é esse músculo que vem aqui do braço e que ele praticamente cobre, né, essa região aqui do peito, da costela. Né? Então você coloca a prótese por baixo do músculo. Lembrar que quando a prótese está por baixo do músculo, em torno de 30% da prótese ela não é coberta pelo músculo, ou seja, ela vai ter uma cobertura na parte de cima e na parte de baixo aqui é o tecido da mama que é coberto. Mas uma posição que eu gosto muito de fazer e que eu faço em todas as minhas pacientes, que é essa posição em cima do músculo, é quando a gente descola também o que a gente chama de fáscia, que é uma estrutura que está coladinha no músculo, que é uma aponeurose do músculo peitoral. Como é que funciona isso? Você já viu uma peça de filé mignon, né? Tem aquele branquinho em cima, e aquele branquinho é chamado aponeurose, aquele tecido grosso, duro, fibroso. O músculo peitoral também tem. Logicamente é bem mais fininho, mas ele tem. Quando nós descolamos essa fáscia junto com a glândula da mama e levantamos e deixamos o músculo preso no tórax, nós colocamos essa prótese ali, nós temos um efeito de pós-operatório, às vezes até semelhante ao que é quando é colocado embaixo do músculo. Então eu uso essa técnica, basicamente 90% das minhas pacientes são colocadas as próteses em cima do músculo, porém no subfacial, embaixo do fáscia, protegendo mais essa prótese, dando um efeito melhor para essa mama.